Olá, estamos dando início à transmissão de número 154 do canal Emancipação do Trabalho. Hoje nós contamos com a rica e ilustre presença do camarada Gregório Carbone Maestre. O camarada é professor e arquiteto na Bélgica. E o tema de hoje é Putin reinicia a história. E eu vou explicar uma pequena introdução para a gente poder escutar o Gregório, por que nós escolhemos esse tema, e o Gregório vai, obviamente, muito melhor do que eu, desenvolvê-lo. Durante os processos de restauração capitalista de 89 a 91, que foram uma derrota para a classe trabalhadora, os processos de restauração foram processos contra-revolucionários que restauraram o capitalismo em estados que haviam expropriado a burguesia, ou durante os processos de 1917, com a Revolução Bolchevique, ou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando isso restaura o capitalismo, esse processo é um processo reacionário, é uma derrota para os trabalhadores, foi uma derrota para os trabalhadores do fim da União Soviética e dos Estados operários do leste europeu. E, simetricamente, foi uma vitória para o imperialismo dos Estados Unidos, principalmente porque é o epicentro do imperialismo constituído e consolidado no século XX, é o imperialismo estadunidense. Uma vitória da OTAN. A OTAN ela foi construída em 1949 contra a União Soviética, e ela nasce antes de, pouca gente sabe, mas ela nasce 6 anos antes do Pacto de Varsóvia. Ela é preventiva do Pacto de Varsóvia, que era a União Soviética mais os Estados ditos de Estados satélites, imaginando Estados operários do leste europeu. O Pacto de Varsóvia nasce em 1955. Então, os processos restauracionistas de 89 e 91, que culmina com o fim da União Soviética, em 89, queda do Muro de Berlim, a anexação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental, esses processos foram processos que foram vitoriosos para o imperialismo e para a OTAN. Na época, o cientista político estadunidense, Francis Fukuyama, ele notabilizou-se por uma obra que ele lançou na época, que argumentava que teria saído vitorioso o modelo democrático neoliberal em desfavor e derrotados modelos estatistas, principalmente o modelo dito soviético, mas os modelos estatistas, inclusive keynesianos. Esse seria, então, o fim da história e a consolidação definitiva da ordem hegemonizada pelos Estados Unidos. Muito bem. Eu quero lembrar que o neoliberalismo, que ele disse que foi vitorioso nesse processo, o neoliberalismo ele nasce teoricamente na década de 30, com a escola austríaca de Mises e Hayek, mas ele é abandonado na década de 30, porque durante todo o pós-guerra, ninguém dá bola para isso. Ninguém levou a sério o neoliberalismo. E ele vem ser resgatado com Margaret Thatcher, Ronald Reagan, depois de conseguirem triunfar sobre greves importantíssimas que aconteceram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, mas principalmente a aplicação prática do neoliberalismo é sob o tacão da ditadura do general Augusto Pinochet no Chile, matando 30 mil pessoas. Então, o neoliberalismo ele nasce na década de 80, consolida-se nesse período que o Fukuyama está falando isso, ou seja, com o fim dos Estados operários, o fim da União Soviética, e como eu disse, para o Fukuyama era o triunfo do modelo democrático neoliberal e o triunfo da ordem mundial hegemonizada pelos Estados Unidos. O que nós estamos vendo a partir do final do mês de fevereiro é a guerra na Ucrânia, protagonizada pela reação defensiva da Rússia, de Putin, que parece questionar tudo isso. A Rússia, a Bielorrússia, a China não reivindicam o modelo neoliberal. Se a gente pode, não sei o que o Gregório vai dizer, e estou ansioso para escutar, mas se a gente pode caracterizar alguma coisa parecida, é alguma coisa como um Estado, capitalismo de Estado, também não é keynesiano, porque não reivindicam esse modelo, mas tem a planificação estatal capitalista da China, tem várias outras coisas que são elementos constitutivos desse processo que é tudo menos neoliberal. Ainda que possa ter elementos neoliberal, porque, por exemplo, a década de 90 na Rússia foi uma década de retrocesso profundo neoliberal com
o Yeltsin como agente da CIA liderando esse processo. Não podemos dizer que Putin e suas reestatizações comungaram desse mesmo curso, ainda que pode haver elementos e devem haver elementos de continuidade também nesse processo. Bom, eu já falei demais e agora abro a palavra para o camarada Gregório Carbone Maestre para falar por que o Putin reiniciou a história. Oi, camarada Cardoso, muito obrigado por essa apresentação. Eu acho que é interessante o que está acontecendo agora na Europa. Primeira coisa, eu acho bom sempre relembrar, porque as pessoas tendem a esquecer isso, porque foi muito censurado também, que a União Soviética nos salvou do nazismo, não é? Foi o país que teve o maior preço em termos de mortes na história, não só da Segunda Guerra Mundial, mas, segundo muitos cálculos, na história humana. Nunca, nenhum país, fizeram-se cálculos, inclusive, sobre proporções relativas ao que se sabe, não é, da população mundial, de várias grandes guerras, guerras púnicas, etc. E calcula-se que a contribuição em termos de sacrifício humano da União Soviética e, sobretudo, da Rússia, mas também da Ucrânia e dos países que foi uma das maiores que jamais se registraram na história da humanidade, né? Isso é muito importante. Os russos relembram isso até nos momentos mais sombrios da história da União Soviética, da Rússia pós-comunista, no pior período do Yeltsin, da reconstrução capitalista, da confusão geral que houve na Rússia nos anos 90. Mesmo nesses piores períodos, a Rússia sempre relembrou seus mortos. Há cerimoniais, monumentos, narrativas, filmes, museus, dramas familiares, não é? Todas as famílias russas perderam avós, bisavós, para salvar a Europa, não é? Do nazismo e do fascismo. E isso é muito importante porque está muito realmente penetrou profundamente a consciência dos russos, mesmo os mais de direita, e isso é importante para entender também o medo dos russos em relação ao Oeste, que sempre trouxe invasões, não é, desde o Napoleão, e não só dele, até quando a Alemanha e a Itália invadiram a União Soviética, e depois o sacrifício imenso que os russos deram para salvar a humanidade do nazifascismo. E isso é presente também nesse momento histórico. Como bem disseste, não é? A partir dos anos 90 caiu o Muro de Berlim, e houve esse drama histórico, foi a maior tragédia geopolítica que se conheceu, creio eu, na história humana, porque jamais tínhamos tido uma situação tão próxima digamos, o socialismo estava presente com todos os seus defeitos e todos os problemas do stalinismo, não é? Mas mesmo assim os estados da União Soviética eram países operários, e depois havia a Iugoslávia, a Vietnã, a China, etc. E isso tudo desmoronou a partir dos anos 90. E desmoronou, como bem disseste, foi registrada essa questão do fim da história, né, que foi um pouco um slogan da época, que durou até hoje, que perdurou até hoje, e ao redor desse fim da história, há também o fim de uma série de outras coisas também. O fim da racionalidade, o fim da razão, o fim do humanismo, o fim do prestígio da razão, não é? Do método científico, do materialismo histórico, do marxismo, obviamente. E aqui na Europa, muito no caso específico, houve o após-guerra, foi um após-guerra, e sobretudo a parte depois dos anos 90, com o fim também dos partidos de comunistas, dos movimentos sindicais, das vitórias sociais, décadas de destruição absoluta do Estado Social na Europa, etc. e tal.
Bom, isso tudo foram 30 anos violentíssimos, não é? De destruição de todo de toda uma infraestrutura intelectual também, não é? E que eu chamo geralmente pós-modernidade, né? O pós-moderno, a pós-modernidade líquida, eu digo sempre, e que teve interferências terríveis de deconstrução, mesmo no meu campo, né, no campo da arquitetura, da historiografia, do urbanismo, enfim. E nessas décadas, não é, se habituou a população europeia a um falso bem-estar, porque na verdade não havia uma destruição do bem-estar social, mas havia uma tal propaganda, não é, uma ideologia tão forte de pronto, a história realmente acabou, agora temos que viver num realismo capitalista, com consumindo nas lógicas neoliberais, cortando cada vez mais bens sociais, na esperança que um dia a situação melhore, não é? Com todos esses movimentos, tipo Plaça del Sol na Espanha, todos esses Podemos, todas essas coisas assim, de um pouco de nostalgia de uma social-democracia que idealizada, que na realidade nunca existiu, mas que, pronto, na esperança que voltem algumas migalhas, não é? De bem-estar, e nessa situação terrível de pós-modernidade líquida, de identitarismo cada vez mais imperante, e na consciência que não vai mais haver guerras, né? Não vai mais haver guerras na Europa, que não pode haver guerras na Europa. Não é inaceitável, é um pacifismo burguês, um pacifismo de salão, porque essa ideologia que penetra cada corpo, cada elemento da razão humana, não é? Cada forma, cada forma do cinema à literatura, passando pela política, pelo cotidiano, diz à população constantemente: não pode haver revolução, não deve haver revolução, vocês não devem fazer a revolução, né? O importante é isso, entender que não vai haver revolução, que a história não se modifica. É uma Pax Americana, na qual nós fazemos guerras ao redor do mundo, das quais falamos mais ou menos, temos mais ou menos solidariedade, pacifistas, não é, no Iraque, etc., e milhões de pessoas nas ruas, mas no final são problemas que se concluem rapidamente, não é? Pronto, que como é injusto o mundo, mas vamos adiante, né? E eu acho que essa invasão, essa ocupação momentânea da Rússia na Ucrânia, essa desnazificação, esse projeto de nazificação, palavra difícil de dizer, mais fácil de entender, não é, da Rússia na Ucrânia, que podemos ser a favor, contra, críticos. Eu, pessoalmente, sou crítico, mas de uma forma marxista e trotskista, mas é simbolicamente um momento histórico. Há um antes e um depois. Isso se vê muito claramente em toda uma série de questões. Os europeus descobriram com horror que a história ainda está em movimento, não é? E eu acho que também um momento simbólico, porque é o fim desses 30, 40 anos de destruição da história, digamos, no sentido simbólico, digo eu, porque por enquanto não sei se vamos reconstruir nada ainda, em termos socialistas, não é? Mas é simbolicamente o fim dessa fase. E começo de uma outra, não sei qual será, mas dessa fase com certeza, por muitas razões também, há uma quebra simbólica da questão economicista, não é? O economicismo é outra coisa que dominou de forma estrondosa tudo, a consciência que é tudo econômico, é tudo economicista, só há economia, não há forças sociais, não há possibilidade de modificação dos elementos históricos, é tudo economia, é tudo uma economia, assim, uma globalização meio que regra tudo, não é? A mão invisível da economia. E agora se descobre que, para já,
primeiramente, as empresas podem ser renacionalizadas, podemos sair dos países nas quais estávamos antes ganhando dinheiro, como McDonald's, KFC, etc. Podemos isolar países economicamente, não é? Como se fazia no século XIX, com todos os problemas conexos para uma economia que é globalizada. Há o problema da China, né? Essa China que nós produz quase tudo o que consumimos na Europa, mas que não podemos bloquear, na realidade, mesmo se os americanos gostariam de fazer, os capitalistas não querem assim de forma orgânica, porque vão perder dinheiro. Então, há todas essas contradições que estão explodindo na nossa frente, e isso tudo é muito é dramaticamente interessante, né? Dramaticamente, porque há milhares de pessoas que morreram na Ucrânia nesses últimos 7 anos, e há muitas que estão morrendo nesses dias, e tudo isso é dramático, isso é história, não é? É o drama da história, que antes estava próximo da Europa, não é? Na Síria, etc., mas agora está dentro da Europa. E ainda por cima, como muitos racistas, jornalistas racistas dizem, são brancos de olhos azuis e loiros. É uma coisa que, no fundo, inconscientemente angustia muito os europeus, né? Porque dessa vez são os loirinhos que estão morrendo. E não quero faltar de respeito com as pessoas que estão morrendo, mas falto de respeito, sim, ao racismo de uma tal observação, né? Pronto. E eu gostaria, assim, de começar pelo pós-guerra, não é? Quando eu trabalhei sobre um doutoramento, meu doutoramento tratou, entre outras coisas, a questão da representação simbólica da luta armada revolucionária dos resistentes, não é, na Itália, contra o nazifascismo, e da representação em geral das questões ligadas à guerra na Europa. E eu trabalhei muito sobre o memorial italiano em Auschwitz. Em Auschwitz há um pavilhão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia cedeu a muitos países que participaram da guerra partes dos pavilhões presentes no campo de concentração de Auschwitz, para que os países fizessem exposições sobre o próprio drama, não é? O próprio drama que viveram durante a guerra, o Holocausto, as pessoas que morreram, os comunistas, os judeus, etc. Bem, a Itália recebeu um pavilhão, e esse pavilhão foi feito por ex-vítimas, ex-deportados nos campos de concentração, entre eles o Primo Levi, não é? Um grande escritor socialista que escreveu Se Esse é um Homem. Bem, esse pavilhão, uma típica tipo de representação que na Itália é muito próxima da Rússia. A Itália é o único país na Europa, com a Iugoslávia, que tinha esse mesmo tipo de estética que relembrava, não é, a luta armada dos partigiani, não é? E também toda uma simbólica, as músicas, Bella Ciao, etc. Bom, e o Partido Comunista construiu essa memória. Nesse pavilhão ele construiu uma narrativa explicando o nazismo e o fascismo não como elementos dos malvadões, do mal que desce do céu e ocupa o corpo dos alemães e dos italianos, mas como um processo ligado ao capitalismo, não é? Eles mostraram nessa exposição, que é monumental ao mesmo tempo, como havia uma ligação entre capitalismo e nazifascismo, que são ideologias anticomunistas, antes de mais nada, né? O fascismo, por exemplo, não era antissemita, mas era anticomunista, era a essência mesmo do fascismo, era isso, né? E era a questão do desenvolvimento nacional, claro. Bem, esse pavilhão de Auschwitz, havia foices e martelos que representavam as forças comunistas que lutaram contra o fascismo e que venceram, afinal, na Segunda Guerra Mundial. E a Polônia, Auschwitz está na Polônia. A Polônia começou, a partir dos anos 90, uma descomunisticação, não sei como se dizer em português, um processo de eliminação de qualquer traço
ligado a um comunismo na Polônia. E muitos outros países do leste fizeram isso sob pressão americana e europeia. Bem, portanto, qualquer foice-martelo na Polônia estava proibida e eles destruíram esse pavilhão feito por ex-deportados, não é? Porque havia símbolos comunistas. Isso foi uma parte do meu estudo do doutoramento. Então, já na época, estamos falando de 2010, mais ou menos, 2008, com apoio do governo italiano, do PROD, da social-democracia, já havia um processo que me preocupava muito, silencioso, não é? Apoiado pela União Europeia, apoiado pela NATO, pela OTAN, empurrando esses países para uma atitude russófoba, violentíssima, agressiva, cada vez mais à direita, cada vez mais fascista, cada vez mais anticomunista, não é? E o problema do anticomunismo é que, mais uma vez, relembro, é o próprio do fascismo, não é? E que dominou esses países durante muitos anos. Isso já na época me preocupava muito, mas ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso porque, ao contrário, era bem visto, não é? Era de identificação Stalin, comunismo igual nazismo, é a mesma coisa. Não é? E o Primo Levi, que quase morreu num campo de concentração, sempre dizia: vocês não devem jamais comparar as duas coisas. O stalinismo foi um dos piores maus que existiam na história da humanidade, mas não é o nazismo, porque o stalinismo era uma contradição dentro do comunismo. Não é? O stalinismo usa o comunismo, o símbolo comunista, mas em total contradição com o comunismo. O nazismo não, o nazismo é coerente, o Hitler era coerente com o nazismo, o Hitler era o nazismo e o nazismo era o que foi. Pronto. E, portanto, em Auschwitz, por exemplo, era interessante notar como eles estavam tirando todos os elementos das exposições feitas durante o socialismo, que explicavam o nazismo, explicavam o processo econômico dos campos de concentramento, não é? que eram fábricas, não é? Na realidade, com escravos dentro, e modificavam as exposições, colando por cima novos textos, novas imagens que falavam praticamente só do Stalin. E veja bem o horror de ter a coragem de fazer exposições anticomunistas dentro de um campo de concentração onde morreram, em grande parte, comunistas, não é? Socialistas, antifascistas, resistentes, da Polônia, inclusive, e que foi libertado pelos soviéticos. Não é? É algo, portanto, de uma violência. Vocês têm que imaginar, tudo isso eu conto por quê? Para que os nossos camaradas que estão a ouvir a minha conversa hoje entendam a qual ponto, isso em Auschwitz, agora imaginem no cotidiano, dia após dia, em todos esses países, nas aldeias, nas cidades, nos jornais, na televisão, nos filmes, nas séries de televisão, nos debates, nas conversas de café, tudo era uma enorme desconstrução, não é, da história socialista, da história comunista, com mentiras constantes, confusões históricas, para reeducar a população num ódio profundo contra os russos e contra o comunismo, contra o socialismo, portanto, contra a humanidade, não é? Porque quando se faz isso, o único resultado do do anticomunismo atávico é o fascismo. Um anticomunista que é obcecado com o anticomunista só pode se transformar em fascista, não é? Um profundo reacionário da pior espécie. Portanto, vocês têm que imaginar isso numa larga escala nos países do leste. Enquanto isso, a OTAN, que aqui em Bruxelas, onde eu vivo, mesma cidade onde está a União Europeia, por acaso, não é? Mesma aldeia, não é? Porque são a mesma coisa, os Estados Unidos, na realidade, a União Europeia são os Estados Unidos. Então, enquanto isso, a União Europeia e a OTAN avançavam nesses países, anexando-os à União Europeia e à OTAN,
circundando a Rússia estava cada vez mais rodeada por esses países, avisando durante anos, são anos e anos que o Putin, mesmo quando ele era um amigão do Ocidente, que ele fazia parte do G8, que ele era convidado, não é, nos grandes eventos e tal, que foi a capa do Time Man of the Year em 2008, etc. Na época já ele dizia: vocês estão avançando um pouco demais, não é? Vocês estão rodeando a Rússia, vocês têm que parar. Ele até, não é, em 2001 o Berlusconi fez essa grande reunião em Roma para uma pré-adesão da Rússia à OTAN, que foi uma última solução que eles tentaram de achar, não é? E que não funcionou, porque o Putin se deu conta, eu acho um pouco tarde, que a OTAN existia para destruir a Rússia, é a função dela. E o Putin sempre disse: os outros países do leste podem aderir ao que eles quiserem, não é? Eles são países autônomos, mas a Ucrânia não. A Ucrânia é algo especial, porque na Ucrânia nós temos o nosso maior porto militar, nós temos portos estratégicos, nós temos acordos militares, eles tinham até armas atômicas, não é, da Rússia, enfim, é uma relação extremamente íntima e uma ligação muito profunda e também uma posição geoestratégica da Ucrânia que rendia a Ucrânia dentro da OTAN extremamente perigosa para a Rússia, para a existência mesmo da Rússia. Pronto. Então, isso tudo para vocês entenderem a raiva, e eu me lembro, quando eu fazíamos estudos sobre essa questão, isso não é, em 2010 e tal, a raiva que havia nesses países, Polônia, e os países bálticos, a raiva e a reconstrução, isso de forma muito súbdula, uma reconstrução, uma reavaliação do nazismo, não é? Eu conheci pessoas dos países bálticos que tinham palavras assim ambíguas sobre o nazismo. Sempre por quê? Porque os nazistas, pelo menos, não eram soviéticos, não eram russos comunistas. Então, no fundo, não eram tão maus assim. Coisas de jovens da minha idade, moderninhos, não é, que gostavam dos Estados Unidos, que queriam consumir, que queriam viver o mundo moderno e olhar Netflix, não é? E eles diziam, no fundo, o nazismo não foi assim tão mal, melhor os nazistas alemães do que os russos comunistas, coisas desse tipo. Vocês podem imaginar a profundidade do câncer que se espalhou sobre nossa influência no resto desses países. E pronto, outra coisa que eu queria salientar é que um pouco antes dessa invasão, desse momento histórico que nós estamos vivendo, por exemplo, na Itália, a partir de setembro, outubro, houve uma ocupação de quase todos os colégios, não é? De todos os segundo grau. A Itália está ocupados agora. Só em Roma são 50 escolas que estão ocupadas pelos estudantes. Estudantes que estão pedindo uma modificação estrutural do ensino, mais dinheiro, mais Estado, cursos de geografia, mas, sobretudo, o que é interessante salientar é que eles estão pedindo mais cursos de história. E a reintrodução dos cursos de geografia, porque os cursos de geografia na Europa, progressivamente, foram eliminados dos cursos do segundo grau. Isso é interessante também, para mostrar como essa minha, não é, esse meu blá blá sobre o fim da história, sobre a pós-modernidade e tal, isso não é só simbólico, mas é concreto. Os governos europeus tiraram os cursos de geografia e destruíram os cursos de história. Não se estuda quase mais história. No curso de arquitetura praticamente desapareceu, não é? E esses jovens estudantes, depois de 2 anos de Covid e tal, eles tiveram muito tempo para pensar em casa, tiveram pouco tempo para sair. Isso não é um detalhe irrelevante, faz parte também desse. Eu acho que o que quebrou muito também essa fase histórica, eu já dizia isso com o Covid. Né? O Covid proibiu os jovens de saírem à noite, se embebedar, que é o que hoje faz um jovem na Europa. Isso faz parte desse processo. Os seres humanos, sobre esse novo regime ideológico mundial, devem ser pessoas separadas,
há um divisionismo dos seres humanos, são singularidades que jamais criam grupos e criam classe social, não é? Que interpretam o mundo de forma totalmente confusa e irracional e não classista. Eles não conseguem mais ver o mundo sob forma classe, que consomem e que se consomem a si mesmos, o próprio corpo, não é? Com álcool, drogas, comida, ou que se consomem num ego profundo da minha saúde, não é? De uma forma totalmente egocêntrica. Isso tudo para não permitir, mais uma vez, a revolução, não é? E é engraçado porque esses jovens estão ocupando as escolas agora, pedindo cursos de História e Geografia, tratamento psicológico, não é? Também para as pessoas que tiveram problemas de depressão, e mais dinheiro, mais Estado, eles querem um ensino público estatal, etc. Bem, isso é interessante, que ocorreu já antes disso tudo, e agora eles estão se fundindo com com um movimento pacifista que na Itália está muito confuso, mas que existe, não é? É um movimento que está muito se misturando no começo, portanto, quando houve o começo dessa crise, houve um choque terrível na Europa. Um choque que foi também, para mim, novo, muito novo. Por quê? Porque eu jamais, em 44 anos, vi algo parecido em termos de censura e de ódio racial quase contra um povo, contra os russos, não é? Eu jamais vi isso, nem contra os iraquianos, na época do Saddam Hussein, que era considerado um monstro terrível. Quando eu era criança, não havia isso contra a União Soviética, não é? Havia muita crítica, mas os soviéticos eram quase vistos como vítimas, não é, do comunismo. Agora eu estou vendo algo que me lembra muito o que eu estudei da Guerra de 18, quando os franceses e os ingleses transformaram os alemães em monstros, o povo alemão, não o governo alemão, que na época tinha invadido a Bélgica e tal, mas o povo alemão em monstros, para incitar a população a ir à guerra. E foi o que ajudou muito a população a querer, em parte, não é, a direita e uma parte dos socialistas a quererem ir em guerra. E agora eu sinto muito isso, eles estão alimentando um ódio popular que eu jamais vi de uma forma tão violenta, agressiva, primária, não é? Com censuras que também eu nunca tinha visto. Houve sempre um limite que não se superava, mesmo nas piores guerras da Iraque, não é, na qual a população descia em massas nas ruas contra os Estados Unidos e tal. Mas agora a censura do canal de televisão Russia Today, que era o canal de informação menos pior que eu vi na minha vida, a não ser a Telesur da Venezuela, a Rai 3, a televisão pública italiana da época do Partido Comunista, que era único canal público comunista do Ocidente, que era um canal excelente, extraordinário, mas que depois se transformou num canal totalmente social-democrata e hipócrita. Mas Russia Today era um canal de televisão excelente, no que falava, inclusive, dos problemas da Rússia, né? Falava muito bem dos problemas da Rússia, falava da oposição dos oligarcas, dos bilionários russos contra essa guerra, não é? Isso é interessante, que ninguém fala sobre isso no Ocidente, lá eles falavam, e a Russia Today é um canal financiado pelo Estado, atenção, falava da oposição nas ruas, na Rússia, dos pacifistas russos, dizia o número de pessoas que iam na cadeia cada dia por causa das manifestações, explicava também que iam durante poucas horas ou um dia, e desmontava também a propaganda do Ocidente, enfim, fazia um trabalho bastante completo. Não era muito crítico com Putin, era meio assim, claramente, meio... o Putin não se tocava muito, mas o resto era... que é algo muito melhor do que qualquer canal de televisão que eu vi na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil nem se fala, na minha vida. Não há comparação. Não há comparação. Era um canal que informava mesmo, e que depois informava tão bem, sobretudo sobre os nossos problemas, né? Havia a RT France,
que era um canal excelente, que era olhado por muitas pessoas, de esquerda como de direita, porque era excelente, porque mostrava todas as contradições da França, da Bélgica e tal. Nos Estados Unidos é um canal que tinha cada vez mais sucesso, sobretudo também em parte na extrema esquerda, etc. e tal. Pronto, censurado. E passou essa censura, assim, não houve o mínimo debate. Não foi tema de conversa de café. Não é? Fecharam o Sputnik, não se falou no assunto. Teve algumas notícias, não é? Todas esses ONGs de jornalismo que fazem classificações, não é, sobre os países com mais liberdade de imprensa, que os Estados Unidos sempre são entre os melhores, não é? Que não disseram nada, ou se disseram foi muito discreto, não é? Censuraram documentários, como o documentário do Oliver Stone, que eu aconselho todos de olhar. Não é do Oliver Stone, ele produziu, mas é de um cineasta ucraíno que vive nos Estados Unidos, que é um excelente documentário de 2016, um documentário antigo, e já preanuncia tudo, e já explica a situação dramática na qual nós estamos indo, não é? E que explica bem o caráter nazista que penetrou no corpo social ucraniano e no governo, nas elites, e o quanto a OTAN e a União Europeia estão produzindo uma guerra a todos os efeitos. Né? Censurado, cada dia eles repõem o vídeo na YouTube, mas cada dia ele é recensurado de novo, e estão censurando. Aqui na Bélgica censuraram um pacifista social-democrata do Partido Socialista, muito conhecido, assim, algo muito, como se diz na Itália, água de rosas, assim, muito tranquilo, não é? Pró-capitalista, tudo, mas que explicava simplesmente que são 7 anos que essa guerra dura, não é? Que ninguém fala nessa guerra, ninguém fala dos massacres no Donbass, ninguém fala do massacre da Casa dos Sindicatos, ninguém fala disso tudo, e agora, de repente, descobrimos essa guerra que nós mesmos, da OTAN e da União Europeia, produzimos, enchendo a Ucrânia de dinheiro e de armas, enchendo a Ucrânia de propaganda antirrussa, enchendo a Ucrânia de criminosos de guerra que foram matar russos, ucranianos de língua russa de forma violentíssima, 15 mil mortos. Ninguém fala sobre isso. Bom, ele foi só dizer isso na televisão pública, e quando o programa, gravado claramente, passou e tinha que passar ao ar pela noite semana passada, as altas ele foi informado com muito, como é que se diz, com muito com constrangimento da jornalista que faz o programa, que as altas esferas da rádio e televisão belga francófona censuraram o programa. E vocês não podem imaginar o que se transformou a Europa nessas últimas 2 semanas. Simplesmente, os reitores das minhas 2 universidades, nós mandam mails todos os dias, quase todos os dias, em solidariedade à Ucrânia, não é? Eles puseram bandeiras da Ucrânia por tudo que é lado, inclusive no meu campus universitário. Não sei, os aplicativos de bicicleta terminam o pagamento com corações com as cores da Ucrânia. Os programas de televisão, de rádio, o Spotify, nos obriga quase a ouvir programas sobre a Ucrânia, de propaganda antirrussa. Não é? A Facebook agora anunciou que vai autorizar discurso de ódio contra os russos. Ninguém diz nada, não é? Ninguém diz nada. Enfim, e agora eu estou esquecendo coisas que vocês não imaginam, porque é horrível o nível de desinformação, propaganda constante, transformando os russos em monstros, não é? E eu posso até aceitar, vamos aceitar que os russos são monstros, muito bem. Mas por que não há a mesma atitude quando os nossos donos, os americanos, invadem o Iraque, o Afeganistão, quando nós, da OTAN, invadimos a ex-Jugoslávia? Eu não vi
bandeiras iraquianas nas janelas e nos campos universitários, não é? Ou melhor, eu me lembro, foi um grande trauma na minha vida quando eu vivia em Milão, na Itália, e a Iugoslávia, que é o nosso país irmão, não é? O nosso país com o qual os resistentes italianos queriam criar uma grande república socialista, inclusive era um dos projetos, sonhos balcânicos dos resistentes italianos, que tinham muitas ligações com os resistentes iugoslavos que ajudaram os italianos na Itália combater o fascismo, e os partigiani italianos ajudaram, em pleno internacionalismo, inclusive o meu tio Pierino, não é? Na Iugoslávia, ajudaram os partigiani do Tito, dos comunistas da Iugoslávia. E a Iugoslávia era o nosso país onde íamos de férias. Eu ia de férias quando era criança na Iugoslávia, era o nosso país. Na Itália há minorias que falam esloveno, não é? E é o país que está na nossa frente constante, na parte do leste do país. Bem, quando começou a guerra, não é? É engraçado porque sempre se diz agora que é a primeira vez que há guerra na Europa, a primeira guerra na Europa, a Iugoslávia parece não estar na Europa. Bem, quando em 99 e 2000 a OTAN invadiu, ocupou a Sérvia e bombardeou infraestruturas essenciais, vitais do país. Na Itália foi um choque terrível, foi um momento no qual eu me politizei mais, eu me radicalizei mais, porque foram os sociais-democratas que votaram essa guerra, em toda a Europa. Foram a esquerdinha, foram os PT da época, não é? Que tinham na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Espanha não, mas na Itália, eram todos países do PT da época, né? Dos partidos sociais-democratas. E fizeram essa guerra. Bem, foi um momento terrível e houve uma enorme oposição popular da população contra essa guerra. Mesmo com toda uma propaganda contra o presidente da Sérvia, o Milosevic, propaganda que ele fazia crimes de guerra, que ele fazia um genocídio contra o povo do Kosovo, tudo que não foi nunca demonstrado, não é? Ele inclusive foi em processo na Haia, na Holanda, e não se demonstrou nada. Ele simplesmente passou como inocente, não é? E depois mataram ele. Bem, na época, apesar dessa narrativa, que é pesada, não é? Digamos, um Hitler que está matando pessoas inocentes, mesmo assim, a população, porque estava muito mais politizada, havia vários partidos comunistas, sindicatos, a população desceu nas ruas e disse: nós não podemos invadir um país assim. É proibido, inclusive, pela Constituição italiana e alemã também. E foi uma posição muito forte. E foi a elite que fez essa guerra, não é? Com uma propaganda terrível. Bem, depois daquilo, houve a guerra no Iraque, não é? Que os Estados Unidos fizeram. Houve uma grande oposição popular contra essa guerra, mais uma vez, com muita propaganda. Mas mesmo assim, não havia... Por exemplo, na guerra do Iraque, eu me lembro que em todas as janelas da Itália havia bandeiras da paz. A bandeira da paz italiana é uma bandeira como igual a da bandeira gay, mas com em cima escrito Pace. Né? Até as pessoas de direita puseram essas bandeiras porque era considerado terrível invadir um país assim. Mas agora não há nem mais isso. A população despolitizada, sem partido comunista, os marxistas, até muitos trotskistas estão confusos, dizendo coisas confusas sobre tudo isso, não é? Porque a pressão é muito forte. E a elite, não é? O poder, a televisão, as universidades, que na época, nessas precedentes guerras, não se pronunciava, não fazia uma propaganda tão óbvia, não era muito complexo fazer propaganda em favor da ocupação do Iraque, porque na Europa, pelo menos, a não ser no Reino Unido, mas na Itália, por exemplo, era impossível, porque os próprios jornalistas estavam furiosos com essa guerra. Enfim, havia muita dialética, não é? Não se fala na questão da Iugoslávia. Eu me lembro, por exemplo, a RAI, que uma vez por semana
passava sons de sirenas, não sei como é que se diz em português, que tínhamos todos que pôr na janela, em silêncio, durante vários minutos, em honra aos jugoslavos, etc. Bem, agora isso não há mais, assim, uma propaganda absoluta, total. Todos os meus amigos, com raríssimas exceções comunistas, não é? Sobretudo na Itália, mas muito poucos, estão todos com um ódio profundo contra a Rússia. Muito bem. Vamos, de novo, aceitar que podemos estar furiosos contra a Rússia, mas a Ucrânia, de repente, não há mais nazismo, não é mais um país nazista, é um país perfeito, é um país pobrezinho. O Zelensky não pode ser fascista porque ele é judeu, não, essas coisas que sempre voltam, essas frases já estabelecidas que todos repetem de uma forma ad nauseam, não é? E, enfim, é uma total falta até de conhecimento sobre o que ocorreu nesses últimos 7 anos. Ninguém sabe nada, porque ninguém estudou essas questões. A população já não lê mais jornais, não está mais informada. Há uma total assim falta de conhecimento de base sobre essas questões. Então, nós estamos numa solidão profunda, que pouco a pouco agora está começando, assim, algumas pessoas estão começando porque começaram a estudar, não é, um pouco mais as questões, então agora um pouquinho está mudando essa coisa. Mas eu fui expulso de grupos WhatsApp que não tinham nada a ver com política, não porque eu não sou assim, eu tô muito, é muito complexa assim a minha posição, eu em teoria sou contra, não é, a invasão de qualquer país soberano, mas ao mesmo tempo eu sou pela desnazificação da Ucrânia, eu ao mesmo tempo creio que a República do Donbass deve ser independente, creio que a Crimeia seja russa, e creio que a Rússia deve se defender porque a OTAN está preparando a invasão da Rússia, ou o ataque à Rússia, ou o desgaste da Rússia, eu não sei agora os termos exatos que devem ser utilizados. Agora, sobre a invasão, eu tenho alguns elementos críticos, não é? A única coisa que eu quero salientar aqui, que eu sempre digo a esses amigos, e por só eu pôr esses elementos como eu estou pondo agora a vocês, que me parece uma posição assim meio não extremamente radical, eu fui expulso de grupos, pessoas que não falam mais comigo, como se eu tivesse tido posições nazistas. Mano. E o que eu digo também muitas vezes, que é interessante, que ninguém relembra, voltando às invasões do Iraque, do Afeganistão, da Iugoslávia, é que a Rússia, vamos de novo supor que estão errados. Vamos supor, não é que eles não que é uma posição errada invadir a Ucrânia. Muito bem, mas é bom salientar que os russos não estão destruindo infraestruturas hidráulicas, saneamento, não estão destruindo infraestruturas elétricas, não estão destruindo infraestruturas de telecomunicação. Há bombardeamentos defensivos, na realidade, ligados à defesa ucrânia, não é? Os russos não chegam e bombardam assim nada, isso não faz parte do processo que eles estão. Se eles passarem não houver oposição, eles passam e rodeiam algumas posições, mantêm a posição, mas não bombardeiam nada, não é? Bombardeiam se há resposta dos militares e dos resistentes, digamos, ucranianos. Resistentes, eu acho um termo, enfim. Mas vamos aceitar esse termo, e eles não estão destruindo o país, como nós fazemos quando nós invadimos alguns países. Não é? E, portanto, isso diz muito também da estratégia russa. A estratégia russa é realmente de tomar controle do país para começar a desnazificar o país e exigir que o Tratado de Minsk seja respeitado.
Pronto. Isso é um elemento que aqui ninguém salienta e que transforma essa invasão numa invasão equivalente à do Hitler na Polônia, né? O que é errado, porque não é a mesma coisa. A Rússia não é, eles repetem, a propaganda repete que a Rússia está invadindo a Ucrânia para recriar o Império Soviético, o novo Tsar, essas coisas. Isso é errado, porque a Rússia não está, isso é um dado assim que podemos afirmar com a certeza absoluta, a Rússia não está invadindo a Ucrânia para recriar um império soviético, não está invadindo a Ucrânia para aumentar seu território. Ela está numa situação defensiva, porque a Rússia está num enorme... está com um problema defensivo enorme, não é? Ela está rodeada pela OTAN. A OTAN são anos que fazem exercícios militares com milhares de soldados próximos à fronteira russa, estão armando, enchendo de armas e de dinheiro os países próximos à fronteira russa, estão financiando golpes e revoluções, não é? As famosas revoluções teleguiadas nos países que ainda não fazem parte da OTAN e da UE. A Rússia tem um problema enorme, que é este enorme território, com uma população que está cada vez mais envelhecida e cada vez com menos nascimentos, não é? E com um exército que é, na realidade, pequeno em relação às necessidades que o país tem. Porque o budget do militar russo é dezenas de vezes inferior ao dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos e a União Europeia decidirem atacar a Rússia, a não ser o limite da bomba atômica, os russos não têm como se defender de forma efetiva. Não é? Então, eles têm que se defender impedindo que essa possibilidade seja concreta. E com a Ucrânia, essa possibilidade é concreta. A Ucrânia é um enorme país chã, com poucas montanhas, que é uma enclave dentro do território russo, e é o território perfeito para uma invasão da Rússia, ou para um ataque, digamos, efetivo à Rússia, ou um ataque problemático à Rússia, e ainda por cima é o lugar onde a Rússia tem a sua maior parte da sua frota mais estratégica, que é aquela que dá acesso depois ao Mediterrâneo. Concluiu, o Gregório? Sim, por enquanto sim, eu acho que já... Eu acho... Não sei se tu tem outras perguntas. Eu queria dizer só algumas coisas. Eu acho espetacular a tua exposição, porque muito pouca gente sequer tem a ousadia de pensar fora da caixa hoje. A histeria da opinião pública é tão esmagadora e a censura está sendo tão brutal que eu acho que esses teus questionamentos são necessários e urgentes, né? Eu acho que a propaganda de guerra anti-Rússia, nesse momento, a propaganda de guerra anti-russa, russófoba nesse momento, o cerco midiático, a censura são os maiores de toda a história da humanidade, para impor a opinião pública da OTAN. Eu acho que nós estamos vivendo a pior censura do duplo pensar. Vocês se lembram de 1984? Que o imperialismo fez as coisas, mas o inimigo é que é perigoso. Claro. O imperialismo tem armas para destruir o mundo várias vezes, mas o problema está na Coreia do Norte, que nunca jogou um trapo em país nenhum. Claro. O que alcançaram... vamos lá. O imperialismo, a OTAN, em 2014, alçou nazistas ao poder. Sim. Armaram e armam os nazistas, e armam mais do que nunca os nazistas ucranianos. Criaram e ocultaram os laboratórios de armas químicas e fizeram experiências de ruborecer o Mengele nesses laboratórios. Mas Putin é que é o Hitler de hoje. Claro.
Agora a Ucrânia está transformada num celeiro de nazistas. Estão recrutando guerrilheiros do Estado Islâmico que estavam presos até o ano passado, foram liberados e agora estão sendo armados para lutarem contra o exército russo. Estão recrutando esses guerrilheiros em toda a Europa para lutar na Ucrânia. Isso aí, estão criando algo muito. Se vocês se lembram que foram recrutados os mujahidins durante a década de 80, década de 70 e 80, principalmente da Arábia Saudita, mas de outros países vizinhos, que esses mujahidins, criados e alimentados pela CIA, armados pela CIA, patrocinados pela CIA, se transformaram na Al-Qaeda, se transformaram no Talibã, foram se depurando, transformaram até no Estado Islâmico, e durante a guerra da Síria foram armados pelo imperialismo. Supostamente as armas que eram jogadas para a oposição síria só caíam nos braços do Estado Islâmico. Todo mundo sabe disso. Quem fez isso? Hillary Clinton. Sob a Secretaria de Estado de Hillary Clinton. Então, assim, a OTAN fez um golpe de Estado, tendo os neonazistas ucranianos do setor direita, do batalhão Azov, como a sua ponta de lança em 2014. Mataram muita gente durante esse golpe de Estado, 2 anos antes do golpe de Estado que ocorreu no Brasil em 2016, certo? Implantou pela primeira vez na Europa, desde a queda de Hitler, em 1945, um governo com partidos assumidamente nazistas. Totalmente. Vejam bem, organizações nazistas existem no Brasil, neonazistas, que se reivindicam neonazistas, existem no Brasil, existem na Alemanha, existem na Inglaterra, existem na Bélgica, existem na Itália, existem na Rússia, existem na Ucrânia. Mas apenas na Ucrânia eles estão dentro do governo assumidamente nazistas. Eles reivindicam o Stefan Bandeira, que é como se fosse na França reivindicar o governo Vichy, reivindicam o Stefan Bandeira, que era um colaborador do nazismo contra os russos, e como bem lembrou o Gregório no começo da sua apresentação, por mais cruel e sanguinário que tenha sido o Holocausto judeu, de 6, 7 milhões de pessoas, né, como é dito com esses números, foram 4 vezes mais, né, o número de pessoas, ou chega a 20, 25 milhões, o número de russos executados pelos nazistas com a colaboração do Stefan Bandeira. Sim. Russos na Ucrânia, inclusive comunistas. Claro. Então, o Holocausto russo, o Holocausto comunista foi imensamente maior, e foi bastante feliz o Gregório ao abrir essa exposição, lembrando do dia da vitória. Do dia da vitória, que era o dia do triunfo do exército russo soviético sobre as tropas nazistas, que deslocaram. Se o Hitler criou uma guerra no centro da Europa, 70% das tropas nazistas, 70% do esforço de guerra alemão, particularmente depois de 43, 70% estava voltado para o leste, para a Operação Barbarossa. E não é por acaso que mataram mais do que ninguém. Então, eu estava falando do governo ucraniano, claro, do governo do qual o Zelensky é tão sucessor como o Bolsonaro é sucessor do Temer no Brasil. Claro. Né? Esse governo proibiu os partidos comunistas. Não só é um governo constituído, o Ministério do Interior, o Ministério da Defesa é constituído por nazistas assumidos, que não existe nem no governo Bolsonaro. O sujeito que quis, o ministro, o secretário de Estado, que queria fazer um plágio com o nazismo, do nazismo, de uma forma não explícita, ele caiu quando foi descoberto o plágio com os textos nazistas, né, na cultura, isso. Mas na Ucrânia, não. Na Ucrânia, quem é antinazista é perseguido legalmente. E quem é comunista também é perseguido legalmente. Sim. Então, assim, é um governo de partidos assumidamente nazistas que proibiu o Partido Comunista e os partidos da esquerda na Ucrânia, um governo que assassinou fisicamente 43 sindicalistas, muitos deles queimados vivos na casa dos sindicatos em Odessa, né? Cerca de milhares de nazistas cercaram uma federação sindical, atearam fogo no prédio, e os que tentavam escapar pela janela foram executados a tiro nas janelas,
né, a casa dos sindicatos. Depois, nos mesmos dias, mais de 100 pessoas foram executadas em Mariupol para que não houvesse comemoração do dia da vitória. Esse dia da vitória, que nós estamos falando da vitória sobre o nazismo, para que não houvesse comemoração do dia da vitória, mais de 100 pessoas foram executadas em Mariupol. Depois, este governo nazista matou mais de 15 mil pessoas nos últimos 8 anos, né, principalmente de língua russa, ou seja, assim como os nazistas mataram 20 milhões durante o período da Segunda Guerra Mundial, os nazistas do governo ucraniano, implantados pela OTAN, mataram 14 mil nos últimos 8 anos. Agora, as tropas russas... Vale, somente os Estados Unidos e a Ucrânia votaram contra a resolução da ONU de combate ao nazista, resolução aprovada pela ONU em dezembro de 2021, manifesta preocupação com a glorificação do nazismo em alguns países, como aconteceu na Ucrânia após a deposição do presidente Putin. Bom, quem votou na ONU contra essa resolução? Estados Unidos e Ucrânia. Por que será? E só para concluir aqui esse tratado. Agora, as tropas russas descobriram vários laboratórios de armas químicas proibidas desde a Primeira Guerra Mundial. A subsecretária dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, reconheceu na terça-feira agora, 3 dias atrás, que existiam esses laboratórios de desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia, patrocinados pelos Estados Unidos da América. A China reivindica esclarecimento dos Estados Unidos sobre isso, sobre essas armas proibidas há mais de um século. O que a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev reivindica, que a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev que ela explica o que estava fazendo para esconder e remover documentos apressadamente do seu site. Por que os Estados Unidos impediram sozinhos a conclusão de um protocolo de verificação da ONU, da UNCCD, por 20 anos, sobre armas biológicas, mas, em vez de responder os esclarecimentos, eles impõem a censura na Europa, e os Estados Unidos criam uma fake news, em vez de responder isso, que inclusive a secretária, a Victoria Nuland, a subsecretária de Estado, reconheceu que era verdadeiro, ou seja, que tinham vários laboratórios de armas químicas, armas biológicas na Ucrânia, que estavam usando a Ucrânia como celeiro, de uma forma potencial que nem o Mengele conseguiu fazer na Alemanha nazista, certo? Depois que eles reconheceram isso, certo? Os Estados Unidos está criando a fake news, está dizendo que é a Rússia que está criando essa narrativa de que eles estavam desenvolvendo armas biológicas, porque está preparando um ataque com armas biológicas na Ucrânia. Quem não lembra que o imperialismo e seus agentes na Síria fizeram um ataque com armas químicas em uma cidade da Síria, ocupada pelo exército sírio, ou seja, que não tinha nenhuma razão política para o exército sírio fazer isso numa cidade que eles ocupavam, nem política, nem militar, nem razão, nem política, nem militar, culparam o governo Assad e depois a grande mídia espalhou isso aí, todo mundo viu as cenas das pessoas queimadas por armas químicas e depois foi verificado que a autoria do ataque tinha sido de agentes do Ocidente, de agentes da oposição síria. Então, nós estamos vendo isso aí, e não por acaso precisam ser bloqueados os canais que falam o outro lado da história. Por isso que nós colocamos aqui, está correndo aqui atrás, e com isso eu encerro a essa exposição, né, que o YouTube bloqueou mundialmente o Russia Today, o Sputnik, né, o Gregório sabe isso, bloqueou agora no Brasil, já estava bloqueando na Europa, porque era um canal que era possível ver outra perspectiva do conflito. E quem tiver interesse em acessar, nós está aqui correndo, né, rolando aqui um banner aqui na tela, o endereço para quem quiser acessar os vídeos e os textos, né, antes que bloqueie novamente, porque vão bloquear, porque o mundo livre se mostra um mundo bloqueado, um mundo censurado, um mundo sob a mordaça, que é isso que o Gregório está sentindo. E é possível que bloqueiem, e é possível que bloqueiem vocês também, não é? Eu acho que agora os camaradas vão ter que começar a cair na real. Os camaradas já estavam na real há muito tempo, mas os que estavam assim meio ainda indecisos sobre, eu acho que a gente agora está entendendo na pele que o que era teoria antes agora é prática, não é? Ter um partido revolucionário, entender a revolução, entender o marxismo, entender o que é a luta, consciência e tudo isso agora vai ser determinante, entender a necessidade de estudar, de militar, com responsabilidade, não é? Com
e de se preparar a coisas que ainda não, que a minha geração não tinha conhecido ainda, né? E eu acho que isso tudo a gente tem que transformar em energia revolucionária, não é? Em energia de militância, de seriedade, porque a gente está vendo aqui que a coisa vai ficar séria e que quando o jogo fica sério, que o Ocidente livre e maravilhoso da democracia liberal, assim, em uma semana fecha canais, fecha jornais e etc. E agora, outra coisa que antes que a gente se despeça, que é interessante relembrar, é que a Alemanha vai aumentar seu budget militar de 200 bilhões de euros. Se assim for, ela vai dar 2% de seu PIB à defesa, que é algo que não tinha ocorrido desde a época nazista, não é? Desde 45, a Alemanha jamais tinha aumentado o seu budget militar, e se assim for, ela vai inclusive superar o budget da Rússia, de certa forma, assim, as capacidades militares da Rússia. E é bom relembrar que o exército alemão tem um sério problema do qual nunca ninguém fala, e que é um problema que o próprio governo alemão reconhece, mas que ele meio que diminui, que é o problema das células neonazistas. O exército alemão está repleto dizem, milhares de células neonazistas, que o governo diz ser um problema que eles tentam resolver e que eles dizem não ser tão grave, mas eles dizem sempre que não é grave há muito tempo, e eles dizem, o problema não se resolve, ele está repleto, o exército dessas células que sempre reaparecem. E é muito interessante também salientar, a minha filha vive em Berlim, eu vou muito a Berlim, tento ir cada 2 semanas, 3 semanas, e ela tem 3 anos e meio, e são 3 anos e meio que eu faço fotos das propagandas nos metrôs, na rua, do governo alemão para achar militares, né? E já são anos que eles estão tentando recrutar pessoas para a fronteira e para o exército alemão, e que é um elemento interessante. E eu acho que nós deveríamos começar, a partir de hoje, também a festejar o Dia da Memória, o Dia da Vitória, e que eu acho que seria uma prática que seria interessante nós inserirmos no nosso calendário comunista, parar de festejar Natal, mas festejar festas importantes como a festa da memória. Isso é uma opinião muito pessoal e muito polêmica, mas enfim. Tá apoiado. Vamos propagar isso aí. Enquanto for possível no YouTube, no Facebook, quando não for possível nos outros meios de mídia, né? Eu acho que nós somos marxistas que acreditamos no materialismo e na dialética. E quando há uma repressão assim, é provável, porque é impossível, vou usar agora uma frase que o Lula gosta muito, né? É impossível frear a primavera. Então, a derrota do imperialismo é impossível. Né? Você vê que eles começam a censurar, bloquear, a sancionar vários países, e esses países se juntam e se desdolarizam. Né? Agora, a Rússia está dizendo que vai pegar as armas que confiscar, que estão sendo mandadas da OTAN para os nazistas, e vai passar para as repúblicas de Donbass, para os lutadores de Donbass. Isso é extremamente progressivo. É extremamente progressivo, por exemplo, quando o imperialismo, depois de 20 anos censurando, bloqueando e sancionando a Venezuela, diz que tem que substituir, para suprir o petróleo russo que eles estão bloqueando e sancionando, eles estão querendo renunciar às sanções que fazem por mais de 20 anos sobre a Venezuela. Sim. O Irã sofre sanções desde 1979, quando fez uma revolução anti-Estados Unidos. Não foi uma revolução socialista, não foi uma revolução social, mas foi uma revolução política contra o títere, o Shah Reza Pahlavi, que existia dos Estados Unidos no Irã. Então, foram 40 anos de bloqueio de sanções. Agora, os Estados Unidos estão querendo rever algumas das sanções e, inclusive, querer voltar à mesa para retomar os acordos que os Estados Unidos também rasgaram, como rasgaram os acordos de Minsk 1 e 2, como rasgaram a promessa de que não avançariam
para o leste depois da anexação da Alemanha Oriental, né? Agora o imperialismo quer rever as sanções e os bloqueios sobre a Venezuela e sobre o Irã, o que é extremamente progressivo. Como é progressiva a distribuição das armas, que em vez de ir para os nazistas, irem para os lutadores de Donbass, né? Os lutadores, que boa parte deles são mineiros, são metalúrgicos, são operários industriais, que durante 8 anos sofreram, comunistas que sofreram o fogo de Kiev, dos nazistas de Kiev. Então, isso é extremamente progressivo. Posso não ter nenhum alinhamento, nenhuma simpatia por Putin, mas eu tenho que dizer que essa guerra já está resultando. Quando o imperialismo tem que recuar na sua ofensiva contra os povos, os próprios guerrilheiros iemenitas estão avançando terreno contra a Arábia Saudita, uma das maiores ditaduras do planeta. Né? E quando eles avançam nesses territórios, como foi a vitória da Síria, são avanços contra o imperialismo, contra o sionismo, contra as verdadeiras ditaduras que usam métodos nazistas, como é o do Estado de Israel contra os palestinos. Então, por tudo isso, existem elementos progressivos nesse processo todo que estão começando a florescer com a crise e a desagregação do controle imperialista sobre o planeta. Né? Eu queria passar para o Gregório para ele falar suas... e mais, eu queria só destacar uma coisa, Gregório, é que provavelmente a população europeia, não só pela censura, mas pelo aumento dos combustíveis e em cadeia, sim, pelo aumento de todos os preços derivados não da guerra na Ucrânia, mas derivados das sanções sobre a Rússia, que o imperialismo está impondo, a população europeia vai começar a sofrer, vai pagar caro. Não vai pagar do ponto de vista só moral por apoiar e ocultar os crimes nazistas na Ucrânia, mas vai pagar caro do próprio bolso, dos próprios dias, e oxalá que, como a população árabe, do Magreb, do Oriente Médio, pagou pela crise de 2010, a crise econômica de 2010, de 2008, 2010 nos Estados Unidos e na Europa, e se rebelou contra vários governos, depois foram rebeliões manipuladas e desviadas para os interesses do imperialismo, como foi o caso da própria Líbia, mas é provável que a população europeia, como a título que já aconteceu com os coletes amarelos contra o aumento dos combustíveis, se revolte de novo contra os aumentos dos combustíveis e tudo mais, e não seja só na França. Claro. É uma perspectiva muito provável de acontecer na Europa como reflexo da política imperialista, da guerra econômica contra a Rússia, sim, realizada agora, nesse momento, pela OTAN. E eu queria, sim, te dar a oportunidade de fazer tuas considerações finais e de dizer que a gente está sempre aberto para você respirar aliviado aqui, enquanto nós pudermos também respirar e falar o que precisamos falar no canal Emancipação do Trabalho. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua presença. Muito obrigado, Érico, e é verdade que agora eu acho que vocês, na América Latina, vão ter uma função importante, porque vocês têm, por uma vez, a distância, não é, os problemas não são só, os golpes não são só na América Latina, e vocês vão ter que jogar uma função importante, não é, nessa conscientização, na transmissão dos elementos críticos, de montar a propaganda ocidental e etc. Mas eu acho que o que está sendo claro, não é que essas contradições que você bem salienta, poucos dias antes da invasão, os 10 grandes capitalistas de Estado e privados italianos fizeram uma reunião com Putin, porque sabiam que a guerra ia começar, eles sentiam que ia começar, ou tinham informações provavelmente que nós não tínhamos, para pedir explicações sobre o que ia ocorrer, porque grande parte dos bancos russos são italianos, são da Unicredit, Intesa Sanpaolo, ex-Sudameris no Brasil, e há agora enormes problemas para todos esses grupos, que a Itália é o segundo partner comercial da União da Rússia, depois da Alemanha, e a Alemanha, com South Stream, não é, o gasoduto, e a Itália são os 2 países que têm mais reticências em relação a tudo essa crise, e que vão pagar o preço mais alto. Quer dizer, eles vão pagar um preço, em termos capitalistas, extremamente elevados, não é? Porque exportam muitos bens de consumo
alto valor agregado para a Rússia e recebem gás em troca, não é? E esses países estão em uma grande dificuldade a respeitar as ordens do imperador estadunidense, não é? E a União Europeia, na realidade, está sendo empurrada, pelo que eu entendo, das informações que eu obtive de pessoas ligadas à OTAN, não é? Que, na realidade, eu acho que um dos projetos de uma parte do imperialismo americano, especificadamente dos democratas americanos, é empurrar a Europa a uma longa agonia, a uma longa guerra de desgaste contra a Rússia, para que os Estados Unidos possam concentrar sobre a China. Eles já disseram que com Taiwan a história vai ser diferente, que eles vão intervir no caso que a China invada o Taiwan. Taiwan é um pouco a Ucrânia da China, não é, em termos de problemáticas geopolíticas militares. Então, acho que estamos entrando aqui numa fase de um extremo perigo, que é o grande clássico, não é, que nós sempre estudamos da última consequências que o imperialismo e do que o capitalismo produz, não é? E os Estados Unidos vão nos empurrar a uma guerra mundial sobre vários frontes, e mais do que nunca, uma questão de vida ou de morte, alguns dizem até da humanidade, se isso for pela via atômica, o que eu, por enquanto, acho que não vai ocorrer, mas, enfim, tudo é possível. Mais do que nunca, a solução agora é a revolução. É a única que nós temos, é o socialismo, é o comunismo. Então, como eu sempre faço, aos militantes que já o fazem, continuem, e aos que estão indecisos, se inscrevam ao partido, comecem a estudar Marx, comecem a estudar Lenin, Trotsky, e militem com calma, e mantendo a calma também, numa situação que pode ser muito problemática, não é? Mas temos que ter a consciência concreta, que não é teoria, que a única solução para salvar essa humanidade vai ser o socialismo. Não há outra. Nós estamos vendo agora em live, em direto, o que produz o capitalismo. Não é? E o Putin nós somos muito críticos. Eu acho que é bom relembrar que a Rússia, segundo os cálculos de Gini, é um dos países mais desiguais em termos sociais no mundo. O grande problema da Rússia é também que a Rússia tem que voltar também ao socialismo, para que seja ainda mais completa a sua função de luta contra o imperialismo americano. Mas, por enquanto, dentro de todas as contradições que bem tu sublinhaste, é um problema enorme, não é, para o imperialismo americano, e temos que ter uma solidariedade crítica com a Rússia e com o que está ocorrendo agora, por mais que seja críticos a qualquer forma de invasão de um país soberano. Mas, enfim, mais uma vez, aqui as questões são mais complexas, e a questão do nazismo é real na Ucrânia, e temos que relembrar isso nas nossas conversas, não é, com pessoas com pessoas honestas que simplesmente estão angustiadas com essa questão violenta da invasão, etc. Temos que relembrar que há um problema de desnazificação na Ucrânia que deve ser resolvido de uma forma ou de uma outra, e que a história é isso, que se a OTAN e a União Europeia empurram a Ucrânia para a guerra, é a guerra que obtemos. E o capitalismo isto produz, porque o capitalismo quer a submissão da Rússia ao poder ocidental estadunidense, e depois a guerra com a China, e todos nós vamos, cedo ou mais tarde, ter que passar por isso, porque todos os países devem passar sobre o consenso de Washington. Não há outra saída, a não ser que nós demos uma resposta popular, operária, de classe, mundial, internacionalista, incluindo os camaradas operários ucrainos e russos. Obrigado.
Nós aqui agradecemos profundamente, Gregório, mais uma vez, pela unidade de todas as nações e povos oprimidos contra o imperialismo, pela derrota do governo nazista de Kiev, testa de ferro da OTAN, da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Proletário de todo o mundo, univos.